Boa noite, sejam todos muito bem-vindos para essa nossa live maravilhosa que eu vou fazer aqui com a doutora Vânia Meira sobre dor pélvica crônica, vínculos familiares que adoecem e curam. Então a gente vai hoje poder conversar um pouquinho sobre todas as pesquisas científicas que ela e seu esposo José Miguel vem fazendo e trazendo realmente uma contribuição muito grande, tanto para a área da medicina, quanto para a área das constelações familiares, tendo em vista sempre a parentalidade, as famílias, esse olhar para nós pais e também para nós filhos. Então eu vou chamar a querida Vânia para a gente conversar. Esse assunto para mim é um assunto super caro, super bonito, porque todos nós precisamos muito disso e vocês vão sentir o mergulho durante essa conversa, que esse é um tema que realmente interessa a todos nós, tá bom? Então vamos ver se ela já entrou aqui. Eu já mandei para você o convite. Vamos ver se ela... entrou. Oi, querida. Oi, Daniela, boa noite. Boa noite, me ouve bem? Sim, e você? Meu som tá claro? Tá ótimo, tá muito bom. Tem A luz al- também? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. E tem algum eco na minha voz ou tá legal? Tá dando pra ouvir Tem um direito? pouquinho de eco. Uhum. Eu pensei em pegar o fone, mas será que tá tão pesado assim? Acho que não. Então vamos seguindo. Querida, muito obrigada por ter aceito esse convite, porque esse é um tema literalmente visceral para todos nós. E eu estava mais uma vez dando uma olhada nessa sua obra maravilhosa aqui. Olha, gente, que coisa linda esse livro. Vínculos parentais e o fluxo da vida. Então, eu estava me inspirando para poder olhar para esse breve manual para mamães e papais que também são filhas e filhos, né? Sim, Maravilhoso, Vânia, que trabalho lindo. Conta um pouquinho, se apresenta aí para o pessoal aqui da minha rede, enfim, vamos tá. conversar. Então, boa noite a quem nos está ouvindo agora e também para quem vai nos ouvir posteriormente. É uma alegria poder falar desse tema aqui com você, Daniela, porque de fato nós temos nos dedicado a a olhar de uma forma profunda e especial para essas mulheres. E tudo parte do fato de o José Miguel, meu marido, ser ginecologista. E ele se dedica a mais de 30 anos no atendimento dessas mulheres e acaba que eu estou junto com ele nisso, como anestesista, não é? Então, assim, cerca de 40% das laparoscopias ginecológicas eram feitas, né, por conta de dor pélvica crônica. Então, nós estivemos num momento em que as mulheres que tinham dor pélvica crônica tinham uma cirurgia, uma laparoscopia para ver dentro porque doía, né? E a grande frustração, muitas vezes, delas principalmente, é que um terço não tinha lesão alguma que justificasse, detectável, né? Que justificasse a dor. Outro um terço, o que tinha não era, não tinha uma relação causal, porque outras mulheres também tinham aquelas condições e não tinham dor. E daí vinha toda essa curiosidade e essa busca por uma compreensão a mais, não é? Então eu acabei entrando junto com ele nessa busca. O que é possível para ajudar mais efetivamente essas pessoas? Uau, vocês veem, né? O marido ginecologista atendendo várias pessoas com essa condição e se dedicando de uma forma completamente a serviço da vida. Eu fico muito tocada com isso, sabe, Vânia? Porque eu mesma não estou fazendo essa live desinteressadamente,
porque eu sofro, né, e já me curei porque eu acabei fazendo uma cirurgia de retirada do útero, mas de um processo muito complicado, de muitas dores a vida toda, de uma endometriose muito grave e bastante representativa. Então, eu tenho inclusive uma playlist de algumas lives que eu já venho falando sobre esse assunto dessa dor dentro de nós, né? Então, assim, é algo que realmente traz muito sofrimento para muita gente, né? Eu queria que você contasse um pouquinho também, porque vocês dois, médicos, né, a serviço ali da medicina, das pesquisas científicas bem estruturadas, né, de acordo com os padrões mais altos e mais relevantes, e também consteladores familiares. Conta um pouquinho como que esse tema chegou para vocês depois dessa percepção dos vínculos parentais atuando aí. Então, eu costumo dizer que é um paradoxo na minha vida, porque eu sou anestesista, né? Então eu ponho as pessoas para o inconsciente, né? No anestesia geral, e eu estava focada na dor física, né? Em aliviar dor física. E acabou que eu fui encontrada pelas constelações, né? Elas vieram ao meu encontro por questões pessoais, como chega para tantas pessoas. E quando eu convidei o José Miguel para estar comigo, porque eu precisava do olhar cético dele, justamente porque eu estava encantada com as constelações, o aspecto fenomenológico das constelações que afasta alguns me encanta até hoje, e eu precisava do olhar dele, que sempre foi da pesquisa, da academia, né? E nós fomos enxergando nas constelações um instrumento a mais para ajudar essas mulheres. Por quê? Porque aquele olhar do Bert Hellinger sobre dinâmicas inconscientes que favorecem o adoecimento vinha muito ao encontro do que o José Miguel já presenciava, do que já se sabe sobre mulheres com dor pélvica crônica. Por exemplo, de como elas têm na história de vida uma alta frequência de eventos adversos na infância, como abandonos, como divórcios litigiosos dos pais, violência física, violência emocional, sexual, né? E a gente via nas constelações, através do olhar do Bert Hellinger, algo muito que se coadunava muito com o histórico daquelas mulheres, né? E aí o Zé Miguel pensou, bom, a gente precisa de algo a mais, porque você até descreve nas suas lives sobre esse tema, a dor pélvica crônica tem uma alta frequência em mulheres de idade reprodutiva, para vocês terem uma ideia, no Brasil, a cada 100 mulheres, 19 têm essa condição de saúde. Em alguns lugares do mundo, chega a 27%. São mulheres que, quando chegam num ambulatório específico, como o da Faculdade de Medicina, né, aqui da UFG, ela já tem perambulado por cerca de 7 anos de médicos e médicos, sem encontrar, muitas vezes, uma escuta adequada. Elas trazem um histórico difícil e elas chegam com a intensidade de 0 a 10, zero dor nenhuma, 10 a dor mais intensa que elas já sentiram, elas chegam geralmente com dor maior do que 7, ou seja, dor severa que acomete mais da metade dos dias do mês. Então, é uma condição relevante e elas têm muita dificuldade em receber alta, muita recidiva dos quadros de dor, e a gente precisa olhar para isso de frente. O que mais nós precisamos oferecer a essas mulheres para que essa ajuda seja de fato mais efetiva, não é? Então foi essa a ideia de oferecer esse olhar
do contexto de vida, do contexto psicossocial que a constelação traz tão bem, né? Para ajudá-las nesse processo. E como que isso foi feito na prática, Vânia? Vocês fizeram esses atendimentos com essas pacientes? Conta um pouquinho da experiência desses anos que vocês têm à frente da Universidade Federal de Goiás, né? Fazendo esse Tá. trabalho. Então, o José Miguel é que é o professor, ele é professor titular da disciplina de ginecologia, que na Uhum, Faculdade de Medicina da UFG, e ele propôs como um projeto de extensão, um projeto piloto há 19 anos, que persiste, não é? uhum, Em que ele passou a oferecer para essas mulheres esse olhar, não é? É, e aí, a princípio, eu não digo só a princípio, Daniela, ainda hoje elas têm resistência. Por quê? Porque elas têm uma expectativa de um remédio mágico, de uma cirurgia que vá lá e retire algo e cure essa dor. Mas, como eu disse, um terço delas não tem lesão orgânica e a dor é real, não é? E você me falou que chegou a passar por cirurgia por conta dessas dores, né? Também envolvendo todo esse processo. Mas é interessante porque, em alguns casos, Daniela, a dor começa exatamente após uma cirurgia de retirada de útero. E muitas vêm com essa expectativa: retire meu útero, eu vou ficar bem. Mas aí, não necessariamente, se, como eu disse, alguns casos acontecem assim. E aí vinha a novidade. Mas isso, será que ajuda mesmo? Então, começamos com esse projeto piloto, como um projeto de extensão, e eu sou a coordenadora externa, porque eu não sou efetivada na universidade, e o Zé Miguel conseguiu. Bom, tá aqui. Vocês têm, além do tratamento convencional, isso precisa ficar muito claro. Medicações, cirurgias, se fossem indicadas, exames complementares, todas elas têm isso. E também uma constelação, não é? Então, para aquelas que toparam, concordaram em participar no grupo lá do projeto de extensão, que acontece uma vez por mês, ok, mas muitas não querem ir ao grupo, mas não é só pela dificuldade de um trabalho em grupo. Também elas já faltam muito, Daniela, no trabalho, por conta de estarem sempre com dor, tendo que fazer segmento. Como esse é o ambulatório, é o único aqui do estado de Goiás, elas vêm de fora e o grupo é num sábado, ficaria difícil de elas participarem. Então, o José Miguel começou também a oferecer no ambulatório, fazendo alguns exercícios sistêmicos, né? Trazendo, às vezes, os próprios residentes médicos, os acadêmicos, para serem representantes, não é? E o que ele tem observou e foi publicado. Nós temos 2 artigos publicados nesse sentido, um que mostrou que aquelas mulheres que, além do tratamento convencional, também tiveram uma constelação, elas tiveram uma redução estatisticamente significativa na intensidade da dor. E uma outra pesquisa qualitativa mostrou que ter tido uma constelação se associou à alta ambulatorial, favoreceu a alta ambulatorial dessas mulheres. Esses foram estudos observacionais, eles têm, dentro daquela relevância, dentro do olhar da ciência acadêmica, é um pouquinho mais fraco o nível de evidência, porque foi observacional, e justamente a partir desses dados, o Zé Miguel agora propôs um trabalho com nível de evidência alto, que é um estudo prospectivo, com grupo controle, que vai sortear mulheres com dor pélvica para ter uma constelação e mulheres com dor pélvica que vão ficar observando. uhum. Isso está acontecendo já
nesse terceiro estudo, ele já está em desenvolvimento? As pessoas podem se inscrever, que são de Goiás, podem ir lá? Como é que faz para participar disso? Então, nós temos aqui no nosso Instagram, nós temos um post com todas as informações, porque nós estamos na fase de recrutamento dessas pacientes, dessas mulheres, não é? E por que a importância de ser aqui em Goiás? Porque elas vão precisar estar disponíveis para participar mais de uma vez dos eventos, nós vamos avaliá-las no momento zero, depois com 3 meses, 6 meses, um ano, para ver de fato, medir os efeitos de uma forma metodologicamente rigorosa, entendeu? Então, nós Uhum. estamos recrutando, precisamos de 88 mulheres com dor pélvica crônica, nós estamos bem perto de chegar nesse número, mas precisamos da ajuda para divulgar isso. E pode vir mais de 88 também. Sim, pode sim. O Esse mínimo. número é porque existe um cálculo amostral para dizer, olha, com esse número aqui há uma representatividade dessa população. Uhum. Então, isso aí acaba integrando também o mapa de evidências das constelações familiares, que você também é uma das especialistas. Você pode contar um pouquinho disso rapidamente para a gente só fechar esse tema das pesquisas científicas? Ah, sim. Então, o mapa de evidência das constelações, ele foi publicado na BIREM, que é a Biblioteca Regional, né, ligada à Organização Pan-Americana de Saúde e à OMS, agora em dezembro de 2024. E ele traz exatamente o que o nome diz, um mapeamento do que existe em termos de pesquisa revisada por pares, cujo, cuja abordagem do Bert Hellinger foi utilizada e o desfecho estudado foi em saúde. E para esse mapa ser desenvolvido, quem fez esse desenvolvimento foi o CABZIM, Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, e eles precisavam de pessoas para um grupo que eles consideram temático, né? Eu fui a coordenadora temática, alguém que era tinha no mínimo doutorado, né, PhD, e também fosse consteladora, porque aí a gente precisava trazer olhar para os termos técnicos, essa avaliação é mesmo essa abordagem, não é? E o que nós temos? Sim, nós temos evidências de benefícios das constelações, principalmente em termos de saúde mental. Nós estamos agora no Setembro Amarelo, né, que traz todo esse olhar, essa preocupação preventiva para a saúde mental e ideação suicida e suicídio. E nós vimos, além disso, dos efeitos positivos em saúde mental, também para funcionamento dos sistemas sociais. As evidências existem, estão aí, mas nós ainda precisamos ampliar essas pesquisas, ter um rigor metodológico ainda mais consistente, não é? Uhum. E nesse sentido foi criado recentemente um comitê de pesquisa científica, né, em constelação familiar no CABCIM, do qual eu e o José Miguel também somos parte agora. E agora vocês trazem também bases e parâmetros para aqueles que querem começar a fazer pesquisas de agora em diante e que estejam mais alinhados ao que realmente se espera de um artigo científico que tenha peso e relevância, né? Isso é maravilhoso. Eu só tenho uma infinita gratidão a você, Vânia, seus pais, seus antepassados, a do José Miguel e os pais dele, os antepassados dele, porque é muito lindo, né, o que vocês estão fazendo. E eu sei que essas coisas também se desenvolvem a começar de uma dor íntima nossa, pessoal, né? Eu estava lendo novamente seu livro e fica nítido aqui quando você fala, né? Eu sou filha de um estado da Paraíba que é um nome feminino. E a gente sabe que no interior do Nordeste a gente veio de várias e várias
não só no interior do Nordeste, mas como em todo o nosso Brasil, de histórias de gerações anteriores em que as pessoas estavam ocupadas em sobreviver. Eu gosto muito de lembrar do Rossandro Klinger quando ele fala havia ali um objetivo dessas gerações anteriores que era todo mundo chegar vivo até o final da vida, né? Depois ter um filho que não faleceu e depois chegar até o fim da vida com todos os dentes na boca. Que essas pessoas não estavam pensando em psicologia positiva, elas estavam pensando em sobreviver, né? E isso é um luxo do nosso tempo, isso é um luxo da nossa geração. A gente poder olhar para a saúde mental, a gente poder olhar. É um luxo que vem de uma necessidade real e importantíssima. Não estou menosprezando saúde mental nesse sentido, não, mas é algo que está lá no topo da pirâmide que a gente está conseguindo focar nisso agora, né? Conta um Uhum. pouquinho da sua experiência que inspirou esse livro, porque a gente vê que se essas mulheres que desenvolvem mais dor pélvica, elas têm vínculos familiares adoecidos, né? E você conta aqui das suas relações com a sua filha também, que a gente acaba trazendo as feridas da nossa criança interior, aquilo que a gente aprendeu, não por maldade, mas por um reflexo do tempo daquelas gerações anteriores, enfim. Conta um pouquinho da sua experiência dolorida, existencial em relação a isso e que te moveu a escrever esse livro. Tá. Então, o que que acontece? O impulso de escrever o livro, na verdade, foi direcionado a essas mulheres ainda com dor pélvica crônica. Por quê? Porque apesar de nós sabermos já de alguns dados e que estão ali relatados na literatura científica, para elas é difícil entender. Olha, eu estou com uma dor, essa dor é real, e o médico vem querer saber de meu pai e minha mãe. Não, eu não entendo para que isso. Eu não quero saber isso, eu quero de um remédio, eu quero uma cirurgia, não é? E foi justamente para favorecer a compreensão dessas mulheres que eu dediquei a minha tese de doutorado a estudar vínculo precoce com pai e mãe, né? Vínculo com pai e mãe no início da vida, nessas mulheres com dor pélvica crônica, parando com um grupo que não tem esse tipo de dor. E aí, eu quis trazer nessa pesquisa, essa era a hipótese, que ter tido vínculo disfuncional favorecia ter esse tipo de dor. Havia uma associação de alguma forma. Então, eu precisava primeiro fazer a pesquisa lá com elas e trazer esses resultados. E, de fato, nós encontramos dados assim, né? Dados reforçando o que a gente enxerga nas constelações. Né? O que nós vimos, por exemplo, que as mulheres com dor pélvica crônica se perceberam menos cuidada por mãe, quando comparada com o grupo que não tem essa dor. Além disso, elas têm assim um adoecimento, ansiedade, quase 80% delas. Depressão, mais de 70%. 40% com dificuldade de relacionamento, né? Quando a gente compara com esse outro grupo que não tinha dor. E aí o que que a gente vai ver? Quanto menos elas se perceberam cuidadas por pai e mãe, mais ansiedade, mais depressão. Quanto mais elas se perceberam sufocadas, controladas por mãe, mas elas têm uma experiência negativa da dor através de um traço de personalidade chamado catastrofização. E isso acaba tendo uma relação com mais catastrofizam, mais intensidade de dor, mais remédio que elas tomam. E aí eu publiquei, nós, né, a nossa equipe, nós publicamos numa revista acadêmica de alto impacto. Chegou e tem sido referenciado por outros pesquisadores, mas com termos técnicos em inglês, para um grupo bem definido. E eu falava, mas isso precisa chegar para elas.
o objetivo principal era para elas, não é? Então a ideia foi, vou transformar esses dados nesse livro ilustrado. Ele tem, sim, informações científicas, mas ele tem muito pouco texto. Ele tem as imagens, as figuras ajudam nessa compreensão. E foi Uhum. essa a ideia. A motivação do livro foi dedicado às mulheres da pesquisa, às mulheres que sofrem dessa condição de saúde. E aí eu dei um passo além, e você depois vai até poder compartilhar. Como o livro foi todo elaborado, patrocinado por mim mesmo, né, financiado, toda semana no ambulatório chegam novas mulheres, pelo menos 6 novas pacientes. E eu teria que ter uma reposição infinita de livros. Infelizmente, nem todo mundo gosta de ler, né? Hoje em dia querem algo mais rápido. Aí eu transformei essas informações num vídeo curto para elas também, que fica passando na televisãozinha do ambulatório. E a Uhum. intenção é essa, que elas pudessem entender um pouco mais o que está na base disso. E por que o José Miguel insiste tanto? Olhe para esse contexto psicossocial também, Uhum. né? Para que eu possa ajudar vocês mais efetivamente. Então, essa foi a verdadeira motivação do livro. Hum. E aqui eu vi que você fez na dedicatória, eu vou ler um trechinho para vocês. Dedico esta pequena obra a pais e mães reais, que estão fazendo o melhor que podem a cada momento. E assim, conectada com a realidade, libero meu pai, minha mãe e eu mesma, enquanto mãe, da expectativa ilusória e infantil de perfeição. Então, a gente se maltrata muito, né, com base nas feridas que vivemos. Às vezes a gente fica se exigindo não fazer o mesmo com os filhos, ora indo para o controle exacerbado, ora indo para aquele movimento que a gente se fecha e não consegue estar disponível emocionalmente. E aí eu fico imaginando assim, essa paciente, né, essa mulher que ela percebe na sua relação com a família, com os filhos, com os vínculos emocionais em geral, né? Uma indisponibilidade para essa vinculação afetiva e essa dor que sangra dentro, sangra também nas relações, né? Sim. Eu, pessoalmente, você está contando tudo que você está contando é a minha história, né? Eu me identifico de A a Z com cada vírgula do que você está trazendo. E assim, como que isso se traduz quando essa paciente entra em contato? Pera, então aquilo que eu vivi na minha infância está atuando e a forma como eu também estou estabelecendo meu vínculo parental com os meus filhos também atua, né? Como que isso se transforma em esperança de mudança, de vida nova, de saúde ginecológica e relacional? Bom, o que que acontece? Essas informações que eu trago no livro, justamente para elas entenderem como elas chegaram até aqui, não é? Que parte delas ainda estão presas, partes ainda esperam por uma mãe que fizesse um cafuné, que cuidasse, um pai que fosse presente, não é? Só para você ter uma ideia, Daniela, 25% das participantes da minha pesquisa não tiveram contato com o pai, Hum, não é? Por diversos motivos. Eu me lembro de uma do último grupo que está com 48 anos, ainda pedindo à mãe, me conta quem é meu pai, uhum, né? E a mãe, na própria dor, naquele amor cego descrito pelo Bert Helling, achando que está protegendo a filha, porque julga algum traço daquele homem, não é? Ou talvez, no caso, nem sabia exatamente quem era o pai, não é? Julga estar protegendo, mas deixa essa pessoa presa, né? Parte da sua psique está lá, ainda nessa expectativa, e não vai estar presente aqui para a própria vida. Então, elas trazem essas queixas, e é muito comum na constelação, para aquelas que têm filhos,
quando a gente põe o representante para o filho, ela se dá conta que ela está repetindo o padrão, não é? Que ela também não está ali para os filhos, né? E quando elas olham de uma forma dissociada, né, através da constelação, é como se elas ampliassem essa compreensão da sua própria história. Elas passam, sim, por uma primeira etapa cognitiva de compreensão, né? Mas a ciência nos traz essa beleza da neuroplasticidade, que nós podemos, sim, mudar de resposta, né, neuroimunoendócrino, se eu passo a olhar para as minhas histórias de vida, não negando-as, né, sem negá-las, mas dizendo sim, foi isso. Ok, mas e agora? Né? Eu posso ser afetada emocionalmente de outra forma. Então, eu posso sim mudar toda uma rede, todo um circuito de resposta no funcionamento do meu corpo, da minha psique, que vai se refletir, sem dúvida, nas minhas relações, não é? Uhum, uhum. Então sempre é tempo, como você disse, né, de ter uma infância feliz e a gente poder ressignificar. Uma das coisas que eu faço muito nos meus atendimentos, no acolhimento da criança interior, que você pôde experimentar lá no congresso, né, do IBCF, é a gente poder entrar em contato com isso de um novo lugar, onde a gente consegue tomar o que a gente pôde receber da mãe e do pai e ao mesmo tempo a gente ir lá e apoiar a nossa criança interior a passar por aquele processo, porque aquela mãe e aquele pai também estavam em sofrimento, também estavam emaranhados, também estavam indisponíveis, e aí a gente vai ressignificando o contato com essa dor, né, e transformando essa pressão. E eu fui sentindo isso no meu corpo conforme eu fui vivendo esses processos de reconexão. Está até presente aqui na nossa live a Renata Pinotti Alves, que é uma referência para mim nesses cuidados com o feminino. Ela me guiou muito nesse caminho, em ter coragem de entrar em contato com a menstruação de novo, com o feminino e todas aquelas dores que o corpo feminino ele está manifestando, né? E que algumas Sim, vezes a gente fica assim, ai meu Deus, eu quero me livrar do meu útero. Aí eu falo, pera, mas é o útero que está sendo o seu órgão de impacto, que está se colocando como, né, na frente do pelotão de fuzilamento, fala, joga tudo aqui em mim, né? E sim, assim, eu fui vivendo esses 12 anos dessa doença, da endometriose, de uma forma em que eu fui desenvolvendo aos poucos um profundo respeito pelo meu feminino, pelo sangramento, pelo útero, por tudo que ele tinha feito por mim. E eu lembro que quando eu fui para a cirurgia, eu fui assim, com uma gratidão por esse sintoma, por essa experiência, porque esse sintoma me ajudou a entrar em contato com muitas dores que estavam fortes demais. E aquilo foi aos poucos sendo a ponte que me ajudou a atravessar esse lugar, né? E eu lembro que eu só agradeci a Deus pela possibilidade, né, que esse útero me deu de ter os nossos filhos. Imagina, esse útero com endometriose gravíssima gerou 4 filhos, sendo 3 deles trigêmeos. Então, assim, né, a infertilidade passou longe. pois é, Isso. E assim, eu lembro que eu fui também num médico de medicina tradicional chinesa, que ele queria, depois de um ano da cirurgia, ele queria reativar, né? Porque a gente fica também com a memória desses órgãos vibracionais. Eu sei que talvez a medicina tradicional não aceite isso, mas na medicina tradicional chinesa, sim. E eu lembro que com um mês, assim, 40 dias da cirurgia, eu fui nele. Ele falou: agora vamos trabalhar nisso. Daqui a um ano a gente vai estar com essa energia circulando aí de novo. E eu lembro que com 40 dias ele falou: nossa, mas já está bombando isso. Esse canal em você já está cheio de vida, porque eu acho que eu fui trabalhando também o Cosmic Power, né, a sim, meditação e toda a conexão com essa história que estava gravada também no fundo do meu ser e dessas dores, sabe? Então, se tornou para mim uma grande experiência de vida e de ressignificação, né? sim.
E a gente enxergar isso, né? Para nós médicos, tanto eu quanto o José Miguel, nós temos uma formação clássica, não é? Em que esse olhar não existia, pelo menos não na minha formação, né? E quando a gente vem através das constelações nós entramos em contato com aquelas dinâmicas inconscientes, a serviço de que isso está, que é o que você está dizendo, né? Esse adoecimento, por que justamente no útero, ou não só no útero, porque a dor pélvica crônica, como eu disse, não necessariamente tem um adoecimento de útero, né? Ela é aquela dor abaixo do umbigo, né, há mais de 6 meses. O Zé Miguel está ali lembrando que não é só durante o ciclo menstrual e ou só durante a relação sexual, Uma não pessoa é? perguntou aqui se é cólica, se é a mesma coisa. Você pode Não. definir dor pélvica? Então, dor pélvica crônica, vou voltar então para a definição clássica. É uma dor abaixo do umbigo, tá certo? Que acontece há pelo menos 6 meses e que não dói somente no período menstrual ou ovulatório e que também não acontece só durante o ato sexual, entendeu? Então, as mulheres, de maneira geral, acabam tendo essa dor por mais da metade do mês, geralmente, sabe? Então, assim, quando a gente entrou em contato com o olhar do Hellinger, que havia algo, né, a serviço, a dor estava a serviço de algo. E quando ele diz que, bem condizente com o olhar da psicossomática moderna, né, que o sintoma, a doença, é um mensageiro, mensagens profundas de mim mesmo e dos meus contextos de vida, e que matar o mensageiro somente talvez seja limitado, porque a mensagem continua lá e ela precisa ser entregue, e ela vai vir através de outro mensageiro. Claro que é natural que a pessoa queira se livrar da dor. Que sim, isso tem a ver com sobrevivência, gente. Ninguém está falando o contrário. Mas a serviço de que isso estava? E você se permitiu olhar para isso, né? Porque essa dor não é em outro canto, está sendo aqui na parte do meu feminino. Tão interessante que a gente chama, né, em muitas regiões, o útero como a mãe do corpo, né? Porque muitas dessas mulheres estão adoecendo justamente essa área do feminino, que as colocam, às vezes, em dificuldade para engravidar, não foi o seu caso, e aí vem essa condição de saúde que é a endometriose, que é outro enigma para a medicina, é uma das comorbidades mais frequentes na dor pélvica crônica, mas não necessariamente. Terço das mulheres da nossa pesquisa tiveram dor pélvica crônica, e isso é condizente com a literatura internacional. Mas e os outros 2 terços não têm endometriose, tá certo? E às vezes a gente pega mulheres com endometriose severas e que não sentem dor. Você mesma trouxe esse dado que não teve dificuldade para engravidar, muito pelo contrário, trigêmeos, inclusive. Mas outras mulheres com endometriose têm dificuldade. Ou seja, parece que tem algo a mais. E quando a gente fala da endometriose, a mulher vem e ela quer engravidar. E ela, para tratar a endometriose, ela precisa justamente bloquear os ovários, né? Olha só que paradoxo. Ela vem com o desejo de engravidar, mas ela tem endometriose e para tratar a endometriose ela precisa usar anticonceptivo, que vai impedi-la, ou pelo menos dificultar, né, de gravidez. Não é Uhum, interessante? uhum, Né? Então a gente precisa ajudá-las a olhar além, não é? uhum, A serviço de quem isso está na minha vida? Tá, ai, por que em mim? Não, tá, tudo bem, está em mim. O que que eu posso aprender com isso?
que mensagens, né? Às vezes é estranho, a gente pede para as pacientes agradecerem, obrigada a essa dor, mas por quê? Mas como assim obrigado? Obrigado por me permitir entrar em contato com outros aspectos da minha história que estavam aqui, encobertos, que eu não estava enxergando. Obrigada por isso, não Uhum. é? Então é nesse sentido aquele obrigado que o Helling às vezes orientava, né? É, isso eu costumo dizer que é uma tarefa dessa nossa geração, né, Vânia? Porque isso tudo estava tão encoberto e segue encoberto para boa parte, a maior camada da população, e eu acho que outro mérito muito bonito desse trabalho que você e José Miguel fazem é justamente poder ofertar isso no sistema público para pessoas que não teriam condição, né, Sim, de participar de uma constelação familiar e de passar por essa experiência. E assim, é algo que eu acho que ainda vamos ter muitas novidades, né? Na ciência, eu espero que esse seu trabalho todo de desenvolvimento de pesquisas possa ajudar e possa levar a gente a se aproximar mais de diversas medidas que também passam, né, por bons hábitos de sono, de alimentação, né, e essa o que inflama o nosso corpo, além dos alimentos? Além, né, do que eu estou me alimentando também nos meus afetos, né? Porque a mãe tem muito a ver com esse alimento. Então, naturalmente, a pessoa que já tem também um processo de movimento interrompido em direção à mãe tem uma tendência a ter uma alimentação mais inflamatória sim, sem dúvida. e que com certeza contribui para esses quadros, né? Sim, e nesse livro eu trouxe, tentei explicar, tem sim alguns, tem 2 páginas, que é a 13 e 14, que eu até digo que vocês podem pular, porque Sim, em seguida 14 e eu troco 15. 14 e 15, isso. Está um pouquinho mais técnico esses dois, mas em seguida eu digo que eu vou trocar em miúdos, né? Então, assim, como nós chegamos aqui na vida imaturos em termos biológicos e psicológicos, nós trazemos estruturas essenciais para a nossa saúde que vão amadurecendo ali a partir da minha convivência no meu ambiente onde eu nasci, não é? E aí, com os padrões que aquelas pessoas trazem das suas próprias histórias, não é? Então, por exemplo, você falando da alimentação inflamatória, mas a gente tem esses dados, inclusive descritos aí, como esse sistema da parte neurológica, imunológica e endócrina, né, dos nossos hormônios, como eles vão responder às ameaças que nós estivermos enfrentando na vida, quer seja um vírus, uma bactéria, quer seja um relacionamento tóxico, esse todo que nós somos responde com o mesmo sistema. E aí ele amadurece a partir de como eu fui atendida nas minhas necessidades no início da vida, já que esses sistemas eram imaturos. Eu precisava de alguém quando eu sinalizasse que eu não estava bem, quer seja com fome, com medo, com frio, com dor, eu sinalizava chorando, fazendo algum ruído. Como eu fui atendida? E como eu fui modelando esse sistema. Então, a gente tem dados, inclusive descrito aí no livrinho, que os biomarcadores pró-inflamatórios, eles são alterados, por exemplo, em adultos que na infância foram maltratados. Uhum. Então, o corpo fica em alerta, numa vigilância, como se a qualquer momento fosse ser agredido, não é? E a resposta vai ser inadequada, né? E aí a gente vê isso, esses alimentos, será que a gente já busca algo assim? Ou o nosso organismo já responde de uma forma inadequada a essa nutrição
se aquela nutrição inicial que eu tive não foi apropriada, né? Nutrir alimento mesmo, nutrir emocionalmente, não é? Uhum. E isso tudo vai trazendo para gente uma perspectiva de que, ok, bom, foi assim, eu não tenho como modificar o passado. O que que eu posso fazer agora com todo esse processo aí dessas neuroplasticidades, os processos de meditação, de respiração consciente, que a gente vai regulando o nosso sistema nervoso autônomo e reforçando o nosso nervo vago e reforçando o nosso sistema parasimpático, né? Trabalhando mais os aspectos do feminino. Isso também eu não sei se isso tem só a ver com os vínculos de parentalidade, sabe? Eu tenho assim, algumas outras teorias do tipo, nós mulheres também tivemos que ir para esse mercado de trabalho e a gente acabou se masculinizando muito. E tudo isso foi também afetando o nosso feminino, isso tudo foi nos adoecendo em certa medida, né? Então, Sim. parece-me que se trata aí é uma tarefa mesmo dessa nossa geração, né? Eu acho que a gente ainda vai receber muitas respostas a respeito disso, só que o mais importante nós temos como ressignificar com diversos estudos. Aqui no final, eu lembro que você colocou algumas possibilidades de solução que você fala assim, olha, fiquem tranquilos porque a ciência também traz boas notícias. Nós podemos virar o jogo ao nosso favor. Então, ela fala aqui da neuroplasticidade, onde a gente pode atualizar os nossos sistemas de autorregulação emocional, né? A ressignificação com diferentes abordagens da psicologia, onde a gente aprende a enfrentar as nossas questões do passado, ressignificando. E ela diz aqui nessa página, abordagens com evidências científicas de ajuda nos temas abordados, né? Que estão aqui, constelação familiar, estimulação vagal, exercício físico, terapia cognitiva comportamental e educação em neurociência da dor. Como é que é essa educação em neurociência da dor, Vânia? É isso que a gente está tentando explicar para as pessoas aqui e aí no livro. Elas entenderem como isso funciona. É isso que é educação sobre a dor. Que elas não é só o biológico, que o relacional tem suma importância nisso. E a partir do momento que elas aprendem sobre isso, favorece a busca por outras abordagens, entendeu? Uhum, Então, é esse o propósito de tudo isso, uhum, ajudá-las nessa educação. Olha, é assim que funciona. Eu nasci com um problema? Não necessariamente. O meu sistema estava todo desregulado? Não. Ele foi sendo desregulado? Sim, mas ele pode ser atualizado, não é? E tudo isso aí que você citou, que a gente possa ajudar essas pessoas, não é? Que seja respirando. Eu ainda não estou pronta para uma constelação. Ok, mas nós temos outras ferramentas. Respirar fundo, gente, ajuda a regular todo esse sistema neuroimune, endócrino. Vamos ajudá-las a entender isso, não é? Então, por isso que é educação sobre a dor, a neurociência da dor. Elas entenderem que respirar ajuda, que buscar compreender é um outro passo, ressignificar, entendeu? é lindo, e isso me faz pensar numa frase que eu li de uma autora americana dizendo assim: a dor viaja nas famílias até que encontra um coração pronto para senti-la, né? Sim, E um corpo também que vai sentir essas dores que vêm de longe e que estão tendo a chance de se mostrar agora, né? Então, ao invés da gente se sentir ameaçada por essas dores, eu super me solidarizo a quem se sente assim, porque eu já me senti muito assim. Ao mesmo tempo, ter coragem, sabe, para parar e ouvir um pouquinho, buscar ajuda para ouvir um pouquinho. Eu acho que a constelação é realmente um meio muito eficaz de ouvir esses ecos do passado
e talvez encaixar uma das pecinhas que vai favorecer, por exemplo, a gente se permitir encontrar um bom tratamento médico, né? Porque a sim. constelação ela não tem efeito médico, né? A Não, constelação ela não. tem um efeito estrutural na nossa psique que até favorece que a gente se abra para fazer o tratamento, né? Isso. Então eu gosto muito de ter essa abordagem integrativa e eu sempre fui assim, no meu médico, alopata, aquele que me operou, que usou cirurgia robótica. Eu ia ao mesmo tempo no meu médico da medicina tradicional chinesa. Eu também fiz a constelação familiar, o autoconhecimento, a escrita criativa, a respiração consciente, a meditação, o exercício físico, a mudança alimentar. É claro que tudo isso foi trazendo para o meu corpo uma sensação de, poxa, tem alguém me ouvindo. Sim, Eu estou sendo contemplado, eu estou sendo visto, eu estou sendo cuidado, eu estou sendo amado. E dentro do que eu isso. pude fazer, no que eu tinha potência para, eu fui fazendo, né? Então, é muito interessante porque aí isso começa a se mostrar no seu vínculo com seus filhos, porque todas aquelas feridas do passado, eu achei muito parecido com o meu último livro, o Tô Aqui Com Você, que é um livro que eu escrevi sobre posturas para adultos auxiliarem crianças e adolescentes em sofrimento, em que a gente trabalha com a criança interior dos adultos o tempo inteiro, né? Sim, Porque o adulto que está vendo o filho em sofrimento, ele entra na sua própria criança interior ferida. Então são posturas que ajudam a gente a voltar para o nosso lugar de adulto quanto antes, porque faz parte a gente cair, faz parte a gente, né, entrar em processo quando o filho entra em crise, só que também faz parte a gente voltar o mais rápido possível para o nosso lugar parental, né, de mãe e pai. sim, Só que é o seguinte, o que ajuda a gente a cair para cá é a criança interior ferida. sim. E eu que vou precisar cuidar dela para que eu me capacite para cuidar de um filho em sofrimento, que eu vi que você aborda muito isso no livro também. E Sim. aí, Vânia, sabe uma coisa que acontece? Quando você começa a cuidar do seu filho, é como se você estivesse cuidando do seu filho e da sua criança interior ferida nele. Porque, na Sabe? verdade, os nossos filhos, eles provocam na gente exatamente as nossas dores, não é? Porque eles espelham muito do que a gente está tendo que responder e sem ter recebido muitas vezes, né? E Uhum, quantas promessas nós, pais e mães, fazemos quando eu for pai, quando eu for mãe, não vou fazer isso nem aquilo. E como a gente se pega repetindo o padrão, né? E aí, o que eu acho fantástico na constelação é permitir aquele adulto que veio buscando ajuda. Olha, eu estou com dor, eu estou com um sintoma, uma doença. A constelação vai mostrar de uma forma objetiva que aquele pai e aquela mãe não estavam mesmo disponíveis. E uhum, que aquela parte dessa pessoa ainda está esperando deles. E essa parte é justamente a parte da criança, né? Quantas vezes a gente pergunta, quantos anos você se sente aí? Aí eles falam 5 anos, 6 anos, né? Aquela parte que ainda está esperando um cafuné, esperando um abraço, um colo. E a constelação traz para o consciente, olha, não adianta esperar, não adianta. Eles ainda talvez estejam esperando dos próprios pais. Vai você buscar essa sua parte lá. Cuida você dela, porque você chegou até aqui, você tem uma parte sua saudável, adulta, que está tendo um relacionamento, que tem uma profissão, mas que se vê assim, em alguns momentos, deixado para trás. Pedacinhos nossos ali. E a constelação favorece esse olhar. E é tão lindo esse encontro, né? Quando a gente fala, ok, foi isso que eles foram capazes. Não adianta eu ficar nessa ilusão, porque há criança em nós que tem essa ilusão que eles possam ainda mudar, não é? E aí, talvez, quando eu libero dessa cobrança, quem sabe algo acontece nessa relação, né? Pode até uhum. fluir de uma outra forma,
mas que não seja essa a expectativa. Mudar lá meu pai, minha mãe, minha história, porque ela foi daquele jeito. Mas trazer essa parte minha que ainda espera algo para cá. Eu olho para você agora, eu cuido de você, vou Uhum, proporcionar o melhor tratamento, não é? uhum. Então, eu acho lindo quando isso acontece na constelação. É lindo e eu procuro sempre focar numa postura de não falar que eu sou mãe ou pai de mim mesma, eu Não, não me não, encaixo muito com isso, eu não gosto muito também não. disso. Eu gosto de falar que eu vou me somar à minha mamãe e meu papai no cuidado comigo. Agora eu me torno ajudante deles dois, né? E Sim, eu cuido de mim. isso, E isso traz muita força, porque eu vejo que os meus pais fizeram tudo o que eles puderam. E não adianta, isso é uma dor que vem encadeada de muitas e muitas gerações, né? E por isso que eu gosto tanto dessa visão que o Rossandro traz, né? Para você que é de Campina Grande também, e que viveu essa relação íntima com o sertão nordestino, a gente sabe o quanto foi difícil para as gerações anteriores, entende? sim, Então, eles estavam ocupados de chegar no final da vida com todos os filhos vivos, depois de chegar no final da vida com todos os dentes na boca, e depois de conseguir mandar alguém para a cidade grande para ter uma universidade. Meu Deus! Então, assim, não dava para falar de psicologia positiva ainda nessas gerações. Eu acho isso muito gráfico, entendeu? A gente realmente entende sem menosprezar as nossas dores, sem menosprezar essas feridas, mas esses pais estavam ocupados com algo muito grande, né, muito maior, e agora eu posso ajudá-los nesse cuidado comigo mesmo. sim. Né? Eu recebi um presente recentemente que foi um convite para escrever um capítulo de um livro que se chama Mulheres nas Constelações. E é um Uhum, capítulo autobiográfico, interessante que você tem que abusar do poder de síntese, porque tem um número de caracteres. E, meu Deus, que emoção, porque aí eu primeiro escrevi como eu cheguei, de onde eu vim, né, desse sertão da Paraíba, em que eu esperava, nossa família esperava a água chegar no jegue ou em carro-pipa, né, para ter água, porque faltava água. Então, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, essa realidade, né? Então, eu fui trazendo, e aí depois, nesse poder de síntese, buscando o que foi de essencial, né? O que me fortaleceu e me fez chegar nesse lugar como consteladora. Até arrepiei novamente, porque é isso, né? É você ver que eles fizeram o melhor que eles puderam, com o que uhum, eles tinham de recurso, assim como nós também. E claro, isso não é ficar minimizando o que houve, é só que a gente também precisa liberá-los, uhum, não é? Dessa cobrança e olhar para a gente também com compaixão, né? Por isso que é esse subtítulo do livro e aquela dedicatória, porque quando eu libero, eu olho para o meu pai, para minha mãe, com a história de vida deles, e sou uhum, grata pelo que foi possível, pelo que não uhum, foi também, que me deu força para estar onde eu estou hoje. uhum, Talvez eu tivesse tudo de mão beijada, eu não estivesse aqui, não é? uhum, Eu não tivesse construído o que construí, não sei, não é? uhum, Então, olhar para eles assim e ao mesmo tempo olhar para mim como mãe. Eu uhum, tinha 31, 32 anos, estava ainda numa outra fase de vida, mais voltada para fora, né? Para construir uma profissão, para adquirir uma casa, um carro melhor, já que meus pais se esforçaram para eu ir além de onde eles chegaram, materialmente, inclusive, não é? Então, naquele momento em que a Mariana chegou, ela me encontrou assim, ainda muito voltada para fora. E claro que ela tem as queixas dela em relação à mãe que eu fui. É natural, não é? uhum, E eu costumo dizer que eu rezo para que ela cure nela a mãe que eu fui, né? Para que uhum, ela possa fluir melhor.
porque essa é a realidade, né? Nós estamos, de fato, fazendo o melhor que a gente pode. Quando a Uhum. gente vê essas mulheres com dor pélvica crônica, elas não querem olhar para isso. Não, elas ainda não dão conta por algum motivo. Nós desenvolvemos estratégias de sobrevivência para lidar com tudo isso, não é? Às vezes é nesse acolhimento num serviço médico que elas se sentem ouvidas, como lá na UFG, não é? Uhum. Uhum. Então, assim, a gente vai simplesmente arrancar isso delas. Elas falam, eu sou testemunha, porque eu participei por um tempo da roda de conversa lá que o Zé Miguel também organizou para elas trocarem experiência. Elas falam, eu não quero receber alta, porque aqui eu sou ouvida, não é? E é, inclusive, uma das recomendações no artigo que a gente fez de revisão sobre dor pélvica crônica, que talvez não faça exame físico nessas mulheres num primeiro atendimento. Não faça. Elas estão vindo já de vários profissionais. Dê um lugar de escuta, né? Onde elas possam falar. E aí Uhum. sim, num outro momento, o exame físico, não é? Às vezes isso é um cuidado a mais que elas precisam e que elas recebem, se a gente tem esse olhar integrativo, não é? Uhum. É muita dor, né, Vânia? E assim, o Abraço à Sombra, que é meu primeiro livro, ele veio dessas conversas com essa dor pélvica também, veio de muita coisa ligada a isso, né? E realmente a gente poder viver essa escuta, seja interna, a gente com a gente mesma ou com os profissionais, ainda mais vindo da medicina, como, né, você e José Miguel fazem, é algo que eu considero extremamente admirável. Eu sou muito, muito grata a vocês dois, a tudo que vocês têm feito pela medicina, pelas mulheres, pelo sistema público brasileiro, pela ciência, né, pelas constelações familiares. Esses dois estão muito de parabéns. Convido todos os meus seguidores aqui a conhecerem, né? Aqui é o Nacof, né? Isso, Nacof.constelações. exato, Isso. exato. E lá vocês vão encontrar referência para esse livro também. Vocês podem mandar mensagem para a doutora Vânia. Se você é uma pessoa que quer fazer pesquisa em constelação familiar, você pode também entrar em contato com os dois. Né? O Zé Miguel também esteve como presidente da ABC de Constelações Familiares, que é uma das instituições que regulam esse movimento e vem trabalhando dentro do IBCF, que é o Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares, justamente para promover essa educação continuada, esse encontro das constelações com a ciência, para que isso seja feito com cuidado, né, com competência e assim, honrando tudo que o Bert Hellinger deixou para gente, né, e também Sim, levando em consideração a ciência, os sim, remédios, as sem dúvida. cirurgias, os procedimentos, as anestesias, graças a Deus. Então, assim, essa visão integrativa da vida, ela soma e só favorece, né? Um contra o outro, né? É um e outro juntos, Isso. né? Exatamente. E o Comitê de Pesquisa Científica, né, de Constelação Familiar, do CABZIM, vai trazer esse apoio para tantos consteladores que querem compartilhar a sua experiência, eles enxergam os benefícios, não é? E falam, eu quero contar isso para as pessoas. Aí escrevem num livro. Relevante o livro? Sem dúvida, mas para a ciência não é assim que funciona, Uhum, não é? A gente tem toda uma metodologia a ser considerada. Então, essas pessoas que se interessam, que são consteladoras e que querem fazer alguma pesquisa, elas vão ter um apoio. Nós estamos, enquanto comitê, organizando, estamos na fase do planejamento para o biênio 26 e 27. Nós temos 4 eixos de ação e nós vamos estar, sem dúvida, recebendo essas pessoas que querem fazer pesquisa, orientando os projetos delas, falando, olha, melhor aqui, ali, isso aqui é relevante, isso aqui não é, para que a gente possa fortalecer ainda mais as evidências que nós já temos,
não é? E esse, Daniela, é um movimento, por exemplo, da OMS, a Agenda 2534, né, 2025 a 2034, da Organização Mundial de Saúde, se dedica a implementar as medicinas tradicionais, complementares e integrativas no mundo. E quando a gente fala de medicina tradicional, é da tradição, né, dos povos originários, é o benzimento, é o que for, não é? Para fortalecer, como você disse, não se trata de alternativo. Alternativa a gente usaria a conjunção isso ou aquilo, como se algo fosse melhor do que isso. Nós usamos a conjunção aditiva e, né? Boa. Integrar olhares, não é assim? Então, essa é a agenda da OMS, e eu digo mais, eu acabei de saber de um trabalho, depois vou me aprofundar nele, está sendo desenvolvido pela faculdade, né, pela Universidade de Harvard, é um projeto de florescimento humano global, uma pesquisa, eles estão realizando em 22 países, inclusive no Brasil, e mais de 200 mil pessoas participando dessa, dessa pesquisa para ver o que ajuda no florescimento, no bem-estar físico, mental, social. E um dos dados iniciais que eles trazem tem a ver justamente com relacionamento, com cuidado de pai e mãe no início da vida. Uhum. Uma pesquisa que vai ter 5 momentos de avaliação e saiu agora em abril os primeiros resultados do momento zero. E a gente está aqui falando de vínculo, de relacionamento, como isso favorece o nosso bem-estar global, não é? E aí tem Uhum. pesquisas nesse nível, mais de 200 mil participantes, que coisa linda, né? É isso, é como que a gente vai lidar com esses vínculos que, em parte, estão adoecendo, para que Sim. eles possam nos curar, que é o título da nossa live. Muito grata, viu? É, assim, super feliz de ter esse momento com você. Eu vou subir essa live não só aqui no Instagram, mas também no meu YouTube. E eu quero colocar junto ali dos vídeos o vídeo do livro, tá? Então a gente vai providenciar isso ao longo dessa semana para aqueles que quiserem assistir esse vídeo que a Vânia fez do livro. E, enfim, que Deus te abençoe, né? E que você continue muito forte, muito produtiva, muito, né, florescendo, né, esse seu trabalho maravilhoso junto ao seu esposo José Miguel, a quem eu agradeço muito também, viu? Daniela, eu quero só dizer uma última coisa. Uhum. A gente está falando aqui pai, mãe, e claro que existem novos formatos de família. E fica bem claro no livro, na própria pesquisa, as participantes da nossa pesquisa, elas são de uma faixa etária mais alta e nós não tivemos pessoas cuidadas, elas foram cuidadas por pai, mãe ou pai e mãe. Então, por isso que na nossa pesquisa traz esses dados, mas fala também de outros cuidadores primários, não é? Que têm uma importância. E nós sabemos desses novos formatos de família, da reprodução assistida, que traz algumas outras questões, mas que eu tive a oportunidade de perguntar ao Hellinger, né? Essa curiosidade médica em termos de óvulo doação, doação de espermatozoide, e ele falou assim: lembre-se de apoiar a vida. Ela pode ter chegado das diferentes formas, mas o essencial, que se apoie a vida que surgiu. Então, eu trouxe apenas essa informação, porque a nossa pesquisa foi essa realidade, mas nós sabemos desse papel dos cuidadores, de quem está ali, não é? Os ajudantes da Apoiando-nos vida. exatamente. E eu Uhum. agradeço muito esse espaço, Daniela. De fato, é uma alegria sempre poder compartilhar com as pessoas tudo isso que a gente estuda, que a gente traz esse olhar da ciência e a nossa preocupação. É uma preocupação muito cara para mim,
traduzir de uma forma simplificada, quer seja com imagem, quer seja com fala, para que as pessoas entendam, não é? Uhum. O E você que a sabe, Vânia, ciência que olha, né? você sabe que eu sou formada em jornalismo, eu fui repórter da área de saúde e ciência durante muitos anos no Correio Brasiliense. E a minha função era traduzir os artigos científicos em matéria acessível para os leitores. Pois olha Então, só. eu estou em casa aqui conversando com você, que a minha formação foi, né, específica em jornalismo científico, então me sinto em casa, me sinto muito feliz, agradeço a todas as pessoas que assistiram a essa live. E quem quiser entrar em contato com a gente, né, pode seguir tanto a Vânia, a mim, ao Nacoff, e a gente vai estar aqui sempre à disposição, porque às vezes as pessoas estão começando a trilhar esse caminho, estão começando a sentir essas dores, estão passando por todos esses processos e precisam mesmo de orientação, porque às vezes a gente peregrina muito até chegar Sim. num, Sete num, anos e média. num ambulatório que dê lugar para essa dor pélvica desconhecida que as pessoas ficam categorizando como se fosse frescura e é um grande sofrimento, né? Para todos nós, para os casamentos, para os filhos. Sim, Então, quanto antes a gente puder criar esses vínculos com a vida para a gente se apoiar também, encontrar essas soluções, melhor, né? sim. Ah, e mais uma coisa que eu quero dizer, só para a gente fechar. No meu YouTube, pessoal, vocês vão em playlists. Dentro das playlists no YouTube Daniela Migliari, tem lá uma playlist que é a cura do feminino e endometriose. E eu vou deixar também esses vídeos registrados. Tem outras 4 ou 5 lives que eu trago sobre esse tema do sofrimento ginecológico, dessa dor, da gente lidar com essas dores pélvicas, tá? Então, vocês podem entrar lá que vocês vão encontrar muito material também. Tá bom? E eu recomendo, eu vi direitinho e tem momentos em que a gente se emociona com a Daniela, né? E que bom você poder estar nesse lugar compartilhando a sua história com outras pessoas, porque a gente sabe, nossa, como a roda de conversa lá entre elas, trazendo a sua experiência, como elas estão sendo tocadas por tudo aquilo, como ajuda, né? Umas Sim. às outras se ajudam. Então, muito obrigada mais uma vez a quem estava aqui nos assistindo, a quem vai ver depois. Muito obrigada por esse espaço, Daniela. E lá no nosso Instagram tem a postagem da pesquisa, não é? Hum. E a gente precisa ainda de algumas mulheres para a gente começar. De fato, estamos nessa fase de recrutamento de participantes. Pessoal, sigam aí na COF para vocês encontrarem essa pesquisa que vai ser feita com pelo menos 88 mulheres em Goiânia e que vão receber atendimento público, gratuito, orientação e participar dessa pesquisa também. Então, encaminhem esse material para quem vocês sabem que está sofrendo com isso, né? Principalmente que mora ali em Goiânia, nos arredores, porque vocês vão estar ajudando muita gente, viu? Então tá, querida, um beijo, boa noite a todos. Obrigada. Até a Beijo. próxima. Tchau, tchau. Tchau. Será que existe solução simples para condições complexas de saúde, como é o caso da dor pélvica crônica? É o que veremos ao longo dessa apresentação. Muitas vezes você já se sentiu sozinha, incompreendida, lidando com a sua dor? Pois saiba que não, você não está sozinha. No Brasil, a cada 100 mulheres em idade reprodutiva, pelo menos 19 delas têm dor pélvica crônica. Elas costumam chegar a um ambulatório especializado, como o do HC da UFG, depois de perambularem por diferentes consultórios por mais ou menos 7 anos, sem encontrar solução adequada para o que sentem. Além disso, ao chegarem ao ambulatório, a intensidade da dor costuma estar severa, maior do que 7 numa escala de 0 a 10, perdurando mais da metade do mês. E claro que isso tem repercussão negativa na vida como um todo dessas mulheres. O relacionamento conjugal fica comprometido, a vida familiar se torna difícil, o seu desempenho profissional cai e muitas delas perdem o emprego por precisarem se ausentar com frequência para o tratamento.
E o que dizer da vida social quando se está com dor? Além disso, muitas têm sua fé abalada por não conseguirem melhorar. E qual é a expectativa natural das mulheres com dor pélvica crônica? Que os médicos identifiquem uma lesão que justifique o que elas sentem e que essa lesão seja retirada, que haja um remédio que resolva a dor, ou que se retire seu útero na tentativa de melhora, ainda que seu útero não esteja doente. Mas acabam se deparando com a seguinte realidade: um terço delas não tem lesão alguma detectável e outro um terço tem algo que não justifica a dor. As medicações têm efeitos limitados e por isso muitas deixam de tomá-las, além dos relatos de algumas mulheres cuja dor começou justamente após a retirada do útero. E na prática, o que vemos é uma alta ambulatorial difícil e recidivas frequentes. E o que já se sabe sobre mulheres com dor pélvica crônica? Bem, que a dor que sentem é real e deve ser respeitada, que é comum que elas tenham várias outras condições de saúde associadas, como endometriose, enxaqueca, lombalgia, fibromialgia, bexiga dolorosa, síndrome do intestino irritável, entre outras. Além disso, também é sabido que essas mulheres frequentemente têm histórico de eventos adversos na infância, como morte de um ou de ambos os pais, abandono, divórcio litigioso dos pais, ambiente familiar conturbado, violência física, emocional e ou sexual. Elas também têm mais ansiedade e depressão do que a população em geral, além de apresentarem com frequência um traço de personalidade conhecido como catastrofização, que resulta numa amplificação negativa da experiência de dor. Até aqui, você se identificou com alguns desses dados? Parece que estou falando de você e da sua história? Pois eu a convido a uma reflexão. Você sabia que a Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, emocional e social, e não somente a ausência de enfermidades? Sendo assim, será que é possível ajudar efetivamente as mulheres que têm dor pélvica crônica, focando apenas no aspecto físico do problema? Qual seria então o melhor caminho? Bem, o primeiro passo é entender como o nosso organismo funciona. Todos nós temos um sistema nervoso que foi projetado para garantir a nossa sobrevivência. Para isso, ele é equipado para detecção e avaliação de riscos e manejo das situações. Por exemplo, se enfiamos a mão no prego, é o sistema nervoso que faz com que retiremos a mão imediatamente para não aumentar a lesão. Também é ele que faz com que tenhamos respostas reflexas rápidas, nos desviando de um animal peçonhento, como a aranha, por exemplo, antes mesmo de pensarmos a respeito. É o sistema nervoso que percebe nosso ambiente interno, como fome, sede, frio, calor. Ele também avalia nossas interações com as pessoas, através do tom de voz, expressões faciais, movimentos da cabeça, se estamos sendo bem-vindos ou não, se podemos nos aproximar ou se é melhor manter distância. E se um risco é detectado, quer esse risco seja um vírus, uma bactéria, um corte ou uma fratura, por exemplo, o sistema nervoso vai atuar imediatamente em nossa defesa com a ajuda de outros dois sistemas, o endócrino, que produz hormônios e mediadores pró-inflamatórios necessários à reação, e o imunológico, que lança mão de suas células de defesa nessa ajuda. O interessante é que a resposta é parecida se o perigo detectado for um relacionamento tóxico. Mas algo é importante: passado o perigo, todo esse sistema precisa ser capaz de bloquear a resposta de defesa para que o organismo se recupere. Mas e se o sistema nervoso estiver desregulado? O que acontece? Bem, os resultados são percepção amplificada e distorcida de dor, reações inflamatórias exageradas, infecções de repetição e dificuldade de vínculos e de convívio social. Isso lhe soa familiar?
E eu imagino que você pode estar se perguntando: como o sistema nervoso se torna desregulado? Será que o meu já nasceu assim? Na verdade, todos nós nascemos de certa forma imaturos. Partes desse sistema complexo neuroimunoendócrino continuam a se desenvolver em termos de estrutura e de função, principalmente no início da infância, na adolescência e algumas dessas partes até o início da vida adulta. Também a nossa psique segue se desenvolvendo, criando estratégias de sobrevivência e traços de personalidade para lidar com as experiências da vida. Além disso, desenvolvemos modelos internos de eu e de outros, como vemos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. E qual é a repercussão disso? Bem, toda criança pequena é capaz de identificar situações de risco. Ela sente dor, tem medo, fome, sente frio, reconhece expressões e tons de voz de reprovação, mas ela ainda não consegue se autorregular sozinha. A criança precisa de adultos que a ajudem nisso, papel exercido principalmente pela mãe, pelo pai e por outros cuidadores primários. Toda criança precisa de uma base segura de cuidado e afeto, além de estímulo a dar passos por si mesma, a ter uma autonomia progressiva. Isso caracteriza uma parentalidade ótima que leva a um bom desenvolvimento e vínculos seguros no futuro. Entretanto, a falta de cuidado e ou uma superproteção com tendência a controle excessivo caracterizam tipos de parentalidade disfuncionais, com impactos negativos de longo prazo em diferentes aspectos da vida da pessoa. Além de vínculos inseguros, estilos parentais disfuncionais associam-se a baixa autoestima, crenças na falta de capacidade para resolver seus problemas, tendências a emoções negativas, preocupação e medo de rejeição, além da tal catastrofização citada antes, aquele traço de personalidade que amplifica negativamente a experiência da dor. E também sintomas como dor pélvica crônica, sim, a dor pélvica crônica, foco dessa apresentação, e outros que já mencionei, enxaqueca, fibromialgia, depressão, ansiedade. Um segundo passo importante é reconhecer o que aconteceu e talvez ainda aconteça com você, além da dor pélvica em si, pois a gente só consegue mudar aquilo que é capaz de perceber, de enxergar. Em pesquisa realizada no Ambulatório de Ginecologia do HC da UFG, baixo cuidado materno foi mais frequente em mulheres com dor pélvica crônica. Elas também sofreram mais violência física e tinham mais conflitos nos relacionamentos do que mulheres sem essa dor. Além disso, 25% das participantes não tiveram contato com o pai por diferentes motivos. Quanto mais as mulheres com dor pélvica crônica se sentiram controladas e ou superprotegidas pela mãe, mais catastrofização elas apresentavam. E quanto mais catastrofização, maior a intensidade da dor, mais ansiedade e mais depressão. Também houve mais depressão e mais ansiedade quanto menos cuidado materno e ou paterno elas receberam. E vocês podem me perguntar: ok, eu reconheço tudo isso ou parte disso em minha vida, mas o que eu faço agora se os meus pais me ofereceram uma parentalidade disfuncional? Bem, a ciência nos traz uma excelente notícia. Nós não somos eternamente reféns do que recebemos ou deixamos de receber dos nossos pais e de outros cuidadores. Podemos olhar de uma outra perspectiva para a nossa história e mudar a maneira de sermos afetados emocionalmente pelo que houve. E assim, remodelar as nossas conexões nervosas e a forma de responder às circunstâncias da vida daqui em diante. Não é maravilhoso? E como fazer isso? Bem, esse é o terceiro e essencial passo do caminho. Assumir o protagonismo da sua vida, do seu tratamento,
um tratamento que exige a integração de várias abordagens associadas aos remédios e cirurgias que forem necessárias, que pode incluir fisioterapia, orientação nutricional, psicoterapia, atividade física, educação sobre a dor e também a constelação familiar, uma abordagem filosófica que já ajudou na redução da intensidade da dor e na alta de mulheres desse ambulatório. Assim, dando passos diferentes dos que deu até aqui, uma nova era, um novo tempo pode surgir para você. Encerro agradecendo aos participantes da pesquisa de minha tese de doutorado, cujos dados foram citados nessa apresentação. Eu sou a doutora Vânia Meire Siqueira Campos, médica anestesiologista e pesquisadora sobre dor pélvica crônica e sobre vínculos parentais.